Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu coração. Eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus para a sua vida. É uma bênção, é uma rica oportunidade que Deus me concede. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e desta feita eu gostaria de convidar você, porque continuaremos a falar na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, a exposição que já estamos fazendo há alguns domingos, e hoje vamos falar a partir do versículo 11 até o versículo 25, sendo que nós vamos dividir essa mensagem em três partes. A primeira parte vai do versículo 11 ao versículo 12, onde Pedro fala do comportamento da igreja, como deve ser o comportamento da igreja com o mundo. Do versículo 13 ao 17, como deve ser o comportamento da igreja com as autoridades. E do versículo 18 ao 25, como deve ser o comportamento da igreja com o trabalho. Então, eu gostaria de convidar você para lermos a palavra de Deus. Leremos até o versículo 17 e eu gostaria de contar com a sua atenção. Assim diz a palavra do nosso Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém. Vamos orar? Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor ao Teu nome. É com temor e tremor que estamos aqui diante da Tua presença. Apresentamos ao Senhor o nosso coração. O Senhor é o único que sonda o nosso coração, que esquadrinha, que sabe o que pensamos, ó Deus, que sabe o que se passa por dentro de nós. E é o Senhor que é o único que pode nos julgar e julga retamente. É o Senhor é o único que pode nos perdoar e nos perdoa com eficácia por meio do sangue do seu Filho amado Jesus. Obrigado, ó Deus amado, porque é por meio de Cristo Jesus que nos achegamos ao Senhor. Nós somos pecadores e sozinhos não podemos chegar a Ti sem que, ó Deus amado, confiemos em Cristo, sem que depositemos nossa confiança no nosso Redentor, no nosso Salvador, no nosso advogado por excelência. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Abençoe a nossa vida, abençoe cada irmão, abençoe cada família da igreja, abençoe cada lar, abençoe cada, ó Deus amado, casa, ó Deus amado, em nome de Jesus. Entra com a sua provisão, entra com o seu poder, entra, ó Deus amado, com os seus propósitos, com seus decretos sobre cada casa, sobre cada lar, e abençoe cada um. Fala ao nosso coração, que seja o Senhor glorificado, ó Deus, através da Tua palavra. Em Cristo Jesus, pedimos que o Senhor traga iluminação à nossa mente e ao nosso coração e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como já dissemos, por mais uma vez que estamos aqui, fazendo uso desse instrumento, fazendo uso desse canal, fazendo uso dessa bênção que o Senhor tem nos dado, que são as redes sociais. E podemos sim transmitir de uma forma saudável, usamos para a glória de Deus, usamos para o louvor de Deus, usamos para que a sua vida, que as nossas vidas sejam abençoadas. Amados irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa primeira parte da exposição que vamos falar, que é do versículo 11 e 12,
sobre o comportamento do cristão para com o mundo. Como o cristão deve se comportar no mundo e com o mundo. O apóstolo Pedro, continuando a sua exposição, o que me chama a atenção nesse capítulo 2 em especial, é o que ele fala antes. O que fala antes traz a ideia da responsabilidade que Pedro chama aos cristãos sobre o dever de adoração, o dever de crescimento, o dever de comunhão com Cristo, sobre o dever de amar a Cristo e ser testemunha de Cristo. É como se Pedro estivesse falando para a igreja no tocante à vida interna da igreja, aquilo que acontece dentro das quatro paredes, aquilo que acontece dentro do arraial cristão. É Pedro ministrando ao coração da igreja para chamar a atenção da igreja sobre sua consciência de igreja adoradora, de igreja que serve, de igreja que é chamada para ser testemunha, de igreja que é chamada para viver a comunhão com Cristo. A partir do versículo 11, Pedro vai chamar a atenção da igreja e fazer com que ela olhe para o lado de fora. Antes, Pedro leva a igreja a olhar para dentro. E a partir do versículo 11, ele chama a igreja para olhar para o lado de fora. E a gente já abordou aqui que do versículo 11 até o versículo 25, ele vai falar sobre o comportamento da igreja com o mundo, com as autoridades e com o trabalho. E nós vamos destacar aqui o comportamento da igreja com o mundo. E observe o que diz o versículo 11, quando Pedro ele começa a sua palavra, sua fala, tratando de uma forma carinhosa aqueles cristãos, aqueles irmãos amados, trata de amados, é a forma carinhosa que Pedro usa, e ao mesmo tempo ele traz uma exortação, ele trata a igreja com o carinho, mas chamando a atenção sua palavra com uma exortação à igreja. Então essa exortação é para chamar a atenção, para que a igreja preste atenção no que ele está falando. Ele não pede aqui um favor à igreja, ele não apenas traz uma recomendação, mas uma exortação. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então é uma ênfase que ele dá na palavra dirigida à igreja, para que a igreja entenda, para que a igreja se conscientize do que ele está falando em forma de exortação. Então observe, ele exorta como peregrinos e forasteiros que sois. Primeiro ele vai tratar aí da caminhada da igreja, da caminhada de cristãos que estão caminhando. Ele vai mostrar que a nossa habitação, que a nossa morada não é aqui na terra. Nós não pertencemos a esse mundo. E Jesus, em João 17, ele vai dizer, eles não são desse mundo, mas eu os coloco nesse mundo como ovelhas diante de lobos. Então, Pedro, ele vai também dar essa ênfase que aqueles cristãos não pertenciam a esse mundo, estavam apenas peregrinando, estavam apenas passando, eram apenas passageiros. E ele vai usar também, além de peregrino, o termo forasteiros que sois. Forasteiros que sois. Então a nossa pátria, como também a pátria daqueles irmãos, não era daqui, desse mundo. A pátria era celestial. Então eles estavam caminhando em direção à sua morada oficial, eles estavam caminhando em direção à sua morada original, estavam apenas passando. E aí Pedro vai falar nesse texto de como esses cristãos que são apenas peregrinos e forasteiros, que estão de passagem nesse mundo, devem se comportar nesse mundo, para que façam a diferença, para que testemunhem da glória de Cristo e se confirme tudo o que Pedro vem falando antes, nos versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 10. Então, é como se o que Pedro está falando só vai ter sentido,
o que Pedro falou antes só vai ter sentido se eles tiverem essa consciência e essa visão de que são peregrinos e forasteiros aqui na terra. Então observe: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então a primeira exortação de Pedro aí, além de mostrar que aqueles cristãos eram peregrinos, que eles também deveriam vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aí dá o sentido da verdadeira vida cristã, aí dá o sentido do verdadeiro chamado, daqueles que são adoradores, daqueles que são, na verdade, servos do Senhor, como ele diz no versículo 9: sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para colocar isso em prática, só é possível se tivermos a consciência de que não somos desse mundo e de que estamos aqui para guerrear contra a nossa natureza carnal. Quando Pedro fala, vos abster das paixões carnais, ele vai falar da nossa natureza. Ele vai trazer a ideia de que estamos aqui nesse mundo para lutar contra a nossa natureza, lutar contra a nossa vontade, lutar contra os nossos desejos, lutar contra os nossos apetites carnais que fazem guerra contra a alma. Então, quando Paulo ele vai falar em Gálatas, Paulo ele vai tratar isso em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer assim: digo porém, andai no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Então, o termo que ele coloca aqui, vos abster das paixões carnais, o sentido é o mesmo que Paulo usa no versículo 17 do capítulo 5, milita, é uma guerra. Então Pedro está tratando de uma guerra. Então numa guerra não tem nada fácil, ninguém vai para uma guerra para poder pensar que está no shopping, pensar que está passeando, pensar que está numa acomodação. Guerra se trata de coisa muito difícil, não é fácil estar numa guerra, não é fácil estar numa batalha. Então esse é o sentido do texto: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E Paulo ele vai falar sobre isso no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, o chamado cristão não é nada fácil. Não é fácil ser cristão nesse mundo. Não é fácil ser cristão diante do mundo que é o nosso opositor. Há na verdade, uma grande responsabilidade que pesa sobre cada um de nós que somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Não pertencemos a esse mundo, somos parte ou somos cidadãos do reino celestial. E como cidadãos do reino celestial, só nos resta uma coisa: guerrear contra as paixões da nossa carne, que fazem mal, que prejudica a nossa alma, que faz com que a gente viva contrária à vontade de Deus, que faz com que a gente ande de uma forma que desagrada a Deus. Tudo aquilo que o pecado que Adão cometeu, tudo aquilo que o pecado que ele cometeu, que nos tornou escravos dos nossos apetites carnais, nos tornou escravos da nossa própria vontade, nos tornou escravos do nosso próprio querer. É contra tudo isso que devemos guerrear para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor.